Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas. Hoje vamos falar do bairro da Freguesia do Ó, que completa 435 anos no mês de agosto. Para falarmos mais desta região, eu converso com o vereador Claudinho de Souza, do PSDB. Obrigado, vereador, pela presença. Obrigado à TV Câmara por essa oportunidade. Já fiz vários salas de visita, sempre voltados lá para a Freguesia do Ó, Vila Brasilândia. E uma data importante, 435 anos da Freguesia do Ó, um bairro reconhecido pelas suas tradições, pela sua história, pelo seu posicionamento político ao longo dessas décadas. Então, eu acho que vai ser uma sala de visita extremamente agradável. Com certeza. Inclusive, a convite do vereador, eu recebo o jornalista Célio Pires de Araújo, que cobre os assuntos da região há mais de 30 anos, né, Célio? Seja bem-vindo. Oi, a gente está aqui com toda a satisfação aqui atendendo ao convite do vereador para falar de uma coisa que é uma paixão de todo mundo que reside no bairro, né? A Freguesia do Ó, todo mundo que vai morar lá fica apaixonado e vira uma coisa assim, uma febre mesmo. Então, o que eu sei aí e eu puder explicar e falar um pouco da história, estaria à disposição. Aliás, já para a gente começar, Célio, como é que se mistura a sua história de vida com a Freguesia do Ó? Olha, eu comecei com o jornal de bairro há muito tempo, né? Eu era estudante ainda de jornalismo e comecei a fazer o jornal, chamado Jornal da Brasilândia. A gente achava que o jornal, que na Brasilândia, a gente ia fazer a revolução lá e tal, com o jornal. Só que a gente foi entendendo que não era bem assim, né? Que dependia de venda de anúncios, de ter um recurso e tal para bancar o jornal. E o nome Jornal Brasilândia era muito restrito, porque é um bairro muito pobre. Então, a gente passou a chamar o jornal de Jornal Freguesia do Ó News, depois passou só a ser Freguesia News. E a partir daí eu fui me envolvendo cada vez mais com o bairro, tanto que eu acabei comprando um imóvel do jornal no Largo da Matriz Velha, que é onde começou o bairro. Isso há mais de 30 anos, né? A compra do imóvel foi há uns 20 anos atrás. O jornal é há 33 anos. Primeiro como Jornal Brasilândia e acho que há uns 20 anos como Freguesia News. Qual a tiragem? A tiragem é 30 mil exemplares, semanais. É um jornal semanário. Na realidade, os bairros, né, o Célio, eles têm, já parece que é uma cultura dentro da mentalidade paulistana, os jornais de bairro, que dá uma contribuição significativa para informar a sociedade local sobre o que ocorre de fato no bairro. E o Freguesia News, inclusive eu cheguei a ser colunista do Freguesia News. Eu tinha uma coluna que chamava Claudinho dá o toque. E nós falávamos sobre os problemas culturais, sobre o problema político da cidade, antes de eu ser vereador. E tem vários outros jornais lá na região, mas o Freguesia News ele se destaca pela sua capacidade de distribuição, porque é difícil você fazer o jornal, até que é fácil. Agora, distribuir esse jornal e dar a ele um conteúdo é difícil. O Célio consegue fazer isso. E eu trouxe o Célio porque ele, junto com mais algumas pessoas que nós ainda iremos conversar, ele é um estudioso do bairro. Ele pesquisa sobre o bairro até para dar notas que contribuem através do jornal. Então ele tem fatos que através de pesquisa mostram como que a freguesia nasceu, quais são as tradições, quais as famílias que praticamente deram origem àquele bairro. E o Célio tem isso de uma forma acadêmica, mas com uma participação muito calorosa, né? Porque, como ele falou no início, vai se pegando. Eu sou criado na região da Freguesia do Ó, mas eu nasci muito próximo, ali na região do distrito do bairro do Limão. Mas a Freguesia do Ó já era, na minha juventude, o ponto de encontro lá nos anos 60, início dos anos 60, né? Então, o Célio deve ter informações importantes com relação àquelas famílias originais, né, o Célio, que deram a origem ao nosso bairro. Se a gente for falar da Freguesia do Ó, né, das famílias, dos primórdios e tal, a gente tem que começar do primeiro, que foi o bandeirante Manuel Preto, que foi o colonizador do bairro, né? A época colonial. Uma fazenda ali, né? 1580. Então, o que acontece? A Freguesia do Ó, na realidade, era uma sesmaria, que era aquela área de terra inculta que o rei dava para os seus apariguados e tal.
E o Manuel Preto ganhou essa parte de terra, que é a parte jusante do Tietê, que ia da Casa Verde até o Pico do Jaraguá. Então, a partir dele ter ganho essa parte de terra, ele foi com seus índios, escravos e negros escravos fazer a colonização do bairro. Então, começou aí. Então, o Manuel Preto, ele era de uma família da corte. Ao mesmo tempo, ele era um bandeirante. Então, ele ficou famoso na história por ser destemido. Era aquele bandeirante que ia mesmo para os cafundós do Brasil, né? Capturar negros, índios. Ele era ficou com fama de cruel, né? Porque ele trouxe das reduções lá jesuíticas índios aprisionados pelos lábios, de tanta crueldade, da forma que ele via o índio e o negro. E apesar disso, a família dele, a esposa dele, Águeda Rodrigues, ela tem uma grande relação com os caciques que existiam em São Paulo, Tibiriçá. Tem uma mescla aí de famílias indígenas que se misturam com esses bandeirantes. Então, a freguesia do Ó nasceu daí, do bandeirante de família portuguesa, desbravador do Brasil e, ao mesmo tempo, mesclado com os índios, né, que naquela época eram guerreiros aqui e também se relacionava muito com os jesuítas e com os portugueses em geral. Aliás, Célio, você é escritor também, né? Como você disse agora, você pesquisou. Como é que foi esse processo de pesquisa da história ali da freguesia do Ó? Olha, na realidade eu não me considero escritor, eu sou um jornalista apenas, eu vou registrando as coisas e procuro escrever da melhor forma possível e mais fácil de ser entendida. Eu, na realidade, fiz o levantamento histórico de outros bairros próximos, Vila Nova Cachoeirinha, Brasilândia e alguns outros bairros dali, porque eu sempre tive essa preocupação com a história local. Agora, em relação à freguesia do Ó, existe um livro chamado, uma monografia, Nossa Senhora do Ó, que foi escrita por um escritor e professor chamado Máximo Barro. É um livro muito bem escrito, muito bem feito. Ali toda a literatura que se tem da freguesia do Ó, de forma geral, está naquele livro. Ele conta tudo em relação à história, a questão do negro, até que havia na região ali um quilombo, tem coisas muito interessantes nesse livro. Modéstia sua, né? Que você tem vários livretos publicados ali falando sobre a freguesia, né? Pegando o gancho do Célio, a freguesia também ela ficou marcada por causa do Manuel Preto e acabou virando um ponto, né, por causa do Rio Tietê, né, Célio? Da proximidade com o Rio Tietê, que o Rio Tietê não tinha o formato que tem hoje, né? Ele era um formato totalmente diferente, ele chegava a entrar ali dentro da freguesia do Ó, na parte baixa, ali próximo da Abril Cultural. O Rio Tietê formava várias lagoas e tinha um trajeto diferente. Certo. Isso facilitava o desembarque naquela época e passou, eu acho que eu lembro de histórias contadas lá na freguesia do Ó, a ser um ponto assim, como se fosse um ponto de parada para outras saídas, né, do Manuel Preto em direção ao interior do estado, fazendo novas conquistas de terra, E a Igreja Católica, Célio, eu acho que a Igreja Católica lá na freguesia do Ó tem uma força muito grande que ela é manifesta até hoje, né, através das festas religiosas que tem no bairro, da tradição da Igreja da Matriz. Então, quando o Célio fala dessa relação... É um dos principais pontos de referência, inclusive. Dessa relação da esposa do Manuel Preto com os jesuítas, eu acho que pode ter dado à freguesia do Ó essa ligação com a Igreja Católica, né? E da história mais recente, Célio, nós teríamos aquelas figuras tradicionais e aqueles sobrenomes tradicionais que ainda hoje se mantêm acesos lá no bairro. E o Célio poderia lembrar alguma dessas famílias, Siqueiros, Brito, aquelas figuras que nós convivemos lá ainda no bairro. Então, a freguesia do Ó é formada por famílias tradicionais, né? Que é justamente essa mescla aí de pessoal português muito antigo, de famílias tradicionais, misturado com índios. Então, é um povo, vamos dizer assim, brasileiro mesmo, né? E aconteceu um fato interessante, que isso daí ainda não consegui achar um livro que tenha isso com clareza,
que a família dos Pretos, né, que são os originários do bairro, eles, em determinada época, eles fizeram uma permuta com uma família do Borba Gato. Então, o que aconteceu? A família do Borba Gato, ela colonizava a Sesmaria lá em Santo Amaro e os pretos na freguesia. Eles trocaram terras. Então, hoje, na freguesia do Ó, não é comum você achar famílias ligadas à família original dos pretos. Mas tem a Siqueira, Brito, esse pessoal que é descendente do Borba Gato. Isso aí são informações assim, não oficiais, mas que é muito contado isso lá em prosa e verso, o pessoal conta essa história. Legal. Agora, vereador, de lá para cá, ao longo desses quase 435 anos, como é que o senhor vê essas principais mudanças, transformações em relação a minha ligação com a freguesia do Ó, socialmente, ela se dá no finais dos anos 70, começo dos anos 80. Eu fui criado ali numa região muito próxima, né, que é a Vila Santa Maria, que é distrito do bairro do Limão, que é muito encostado. Certo. Iniciei minha vida pública, política, na Vila Brasilândia, que é o bairro que pertence à subprefeitura lá, que são 2 distritos, né, distrito Vila Brasilândia e o distrito Freguesia do Ó. Mas a subprefeitura pega Freguesia do Ó e Brasilândia. Então, meu berço político é Vila Brasilândia. E socialmente, eu venho frequentando desde de jovem, solteiro, que ali a matriz sempre foi o point, né, dos jovens se encontrarem. Então, eu morava na Vila Santa Maria, mas frequentava tanto a Vila Brasilândia, na época do Cine Brasilândia, como a Freguesia do Ó, dentro das limitações que a minha idade e minhas condições permitiam. Mas, socialmente, eu venho já há 30 e poucos anos participando da vida social, moro lá na Freguesia do Ó, e a gente consegue ainda, nas conversas com os mais antigos, há uma proposta, de repente, ainda fazer um programa com os descendentes ainda vivos. Nós temos um único hoje morador na praça das famílias tradicionais, que é o Zelito, que estava até para vir aqui. Tem algumas outras moradias, mas descaracterizadas, né? Em cima do Chicarino, mora famílias, tal, mas a casa da época da freguesia do Ó antiga ainda tem lá um morador. E é um bairro politizado, é um bairro de classe média. Eu não chego, acho que alguns setores média alta, mas eu acho que se fizesse uma média, né? Classe média, com uma participação da média baixa, um pouquinho média alta. As pessoas falam sobre política. Agora tem um dado que o Célio já comentou no início do programa, é a paixão pela freguesia do Ó. As pessoas que vivem a freguesia do Ó, ela tem problemas. Não saem de lá. Todos os bairros têm problema de segurança, de saúde, de transporte, tem problemas, mas ela tem aquele gostinho, né, daquelas cidades interioranas, ainda pelas suas casas, arquiteturas antigas, pelas manias de ir aos barzinhos no domingo de manhã, reencontrar os amigos, tomar uma cachaçinha, comer um torresmo, bater papo, falar de futebol, falar de política, conhecer as pessoas, ver os filhos dessas pessoas se integrando dentro dessa sociedade. Então, a freguesia do Ó, eu acho que ela tem, se fosse marcar assim, um tópico dela, assim, que é esse amor que você pega pela freguesia do Ó e vive, é um bairro polêmico, problemático com todos os outros. Problemas políticos, temos histórias, né, que aí o Célio pode até falar com mais profundidade, que eu participei muito superficialmente do evento de 78, da briga que nós tivemos lá com o Paulo Maluf, do Largo da Matriz, que ficou marcado pela imprensa, acho que nacional, né, pelo desagravo que foi. Temos tido destaque políticos lá no bairro, eu sou cria de lá, me sinto cria de lá, consigo ser eleito só com os votos da Vila Brasilândia e Freguesia do Ó. E a gente tem essa marca do bairrismo, né? O bairrismo do Largo da Matriz maravilhoso, com um centro gastronômico muito frequentado por toda São Paulo. É isso que nos motiva a continuar trabalhando lá pela freguesia do Ó. Eu tive a oportunidade, vereador, de fazer algumas matérias por lá e realmente a gente sente, né, esse bairrismo, né, esse saudosismo por parte dos moradores e o pessoal diz que não sai de lá. Célio, para a gente finalizar, justamente em relação a isso, as principais demandas, os desafios ali da freguesia, não só com a sua visão como jornalista, mas também como morador da freguesia. Como o Claudinho falou, a freguesia do Ó é um bairro marcado politicamente. Na época da ditadura militar, havia um movimento muito forte lá de resistência, né? E a gente chegou a participar lá com
com o pessoal, na época era MDB, né, que era o partido de oposição que agregava todos, né, contra a ditadura militar. E formou-se um grupo muito forte lá de militantes e tudo mais, que isso criou uma tradição de eleger parlamentares do bairro. Então, isso já vem vindo há tempo e vai se transferindo um pouco mais para a esquerda, mais para a direita, mais para o centro, mas essa tradição de votar em candidato do bairro é um dos poucos bairros que elege. Brasilândia e Freguesia do Ó, da Zona Norte, que é um bairro, que é uma região carente de representatividade, né? Diferente da Zona Sul, Zona Leste, mas a Brasilândia e a Freguesia consegue manter isso por essa tradição política de resistência e de organização popular. Tá certo, Célio, obrigado por sua presença aqui no Sala de Visitas. Se apareça sempre aqui junto com a gente, tá certo? Tá legal. Obrigado. Obrigado a você. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta continuamos com a nossa conversa sobre o bairro da Freguesia do Ó. Não saia daí.